Hoje é sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, mas o futebol não tira folga. Hoje não temos jogos relevantes no Brasil, mas vamos falar sobre 3 jogos em 3 países diferentes, com rebaixamentos confirmados, lutas desesperadas pela permanência e um atacante que já marcou 21 gols na temporada. Bora para a agenda do dia! Pela Série A italiana, às 15 horas e 45 minutos, jogam Pisa versus Lecce com transmissão na Disney+. Pela Premier League, às 16 horas, jogam Leeds United versus Burnley com transmissão na ESPN e Disney+. Pela La Liga, também às 16 horas, jogam Girona versus Mallorca com transmissão na ESPN e Disney+. Começamos os jogos do dia com um duelo dramático da Série A italiana, Pisa versus Lecce na Arena Garibaldi às 15 horas e 45 minutos. O Pisa do técnico Oscar Hiljemark está em último lugar com apenas 18 pontos e já está matematicamente rebaixado para a Série B. Não tem mais o que salvar, só o orgulho. Atenção, Canestrelli, Touré e Vural estão na lista de amarelos. Mais um cartão e estão suspensos. O Lecce de Fábio Di Francesco está em 17º com 29 pontos, a apenas um ponto do rebaixamento, e precisa da vitória para manter vivas as esperanças de permanência. O time vem de empate sem gols contra o Verona. O zagueiro Thiago Gabriel retorna após cumprir suspensão. O artilheiro do time é o atacante Stulic, que deve ser o centroavante titular com Banda e Pierotti abertos. Coulibaly no meio-campo é o nome a vigiar. Está na lista de amarelos também. O árbitro da partida é Marco Guida, que tem um histórico de árbitro equilibrado, com média de faltas marcadas dentro do padrão da Série A e volume de cartões levemente acima da média, o que torna a situação dos jogadores em risco de suspensão ainda mais relevante. Jogo com cara de partida travada, de baixo volume de gols, as duas equipes são as que menos marcaram na temporada. Pela Premier League, o Leeds United recebe o Burnley no famoso Elland Road às 16 horas, com transmissão pela ESPN e Disney+. O Leeds de Daniel Farke está em 15º lugar com 40 pontos, 6 acima da zona de rebaixamento, mas matematicamente ainda não está salvo. A boa notícia é que os Whites vêm de uma fase de recuperação impressionante. 2 anos atrás estavam no Championship, voltaram à Premier e agora ainda sonham com a permanência. Após a derrota de 1-0 para o Chelsea na semifinal da FA Cup em Wembley, o técnico Farke confirmou que Gabriel Gudmundsson sofreu uma lesão no tendão durante a partida e é dúvida. Ilya Gruev já foi descartado para o resto da temporada com lesão no menisco. Por outro lado, Dominic Calvert-Lewin e Noah Okafor lideram o ataque e Brendan Aronson vive grande fase com 2 assistências nos últimos 3 jogos. Do outro lado, o Burnley de Scott Parker já está oficialmente rebaixado de volta ao Championship. A confirmação veio com a derrota em casa por 1-0 para o Manchester City na semana passada. São 5 jogos sem vencer, 68 gols sofridos na temporada, a pior defesa da liga. E como já estão rebaixados, não há motivação para reagir. Ponto de atenção: os últimos 4 confrontos entre Leeds e Burnley terminaram com apenas uma equipe marcando. O Leeds tem feito jogos truncados em casa, com médias defensivas sólidas e volume de finalizações alto, mas eficiência baixa. Calvert-Lewin é o principal alvo na área. O Burnley sofreu mais de 3,5 gols por jogo nas últimas derrotas fora de casa. Jogo com cara de placar favorável ao time da casa e com poucas chances de ambos marcarem. Fechando a programação, também às 16 horas, horário de Brasília, temos a La Liga com um duelo que pode cheirar a rebaixamento. Girona versus Mallorca no estádio de Montilivi. ESPN e Disney mais transmitem. O Girona de Mitchell está em 15º lugar, apenas 4 pontos acima da zona de rebaixamento, e vive uma sequência péssima, 1 ponto nos últimos 3 jogos, com derrotas para o Real Betis e para o Valência. O Mallorca está em 17º, apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento, sob o comando de Martin Demichelis. O pior dado dos visitantes é assustador, apenas uma vitória nos últimos 13 jogos fora de casa. O kosovaro Vedat Muriqi é a grande esperança da equipe com 21 gols na temporada, mas o time sofre gols em praticamente todo jogo longe de casa. Ponto de atenção: Girona marca mais de 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos em casa. Mallorca sofreu gols em 9 jogos consecutivos fora de casa. Os dois times têm vulnerabilidades defensivas sérias e o histórico de duelos diretos aponta para jogos com ambos marcando. Jogo com alto potencial ofensivo apesar da tensão na tabela. Essa é a nossa cobertura do dia 1º de maio. Boa sexta para todo mundo!